Boa noite, Ricardo, Gislaine, Rodrigo, Rita, Márcia. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Boa noite. Ótimo, muito bom. Todos, isso. Boa noite, Júlio. Boa noite, Andréia. Que bom estar de novo aqui com vocês. É um grande prazer, é uma grande alegria, uma grande distração estar com vocês aqui, não tem nenhuma dúvida. A gente colocou esse slide aí, nesses 15 minutos que antecedem a aula, primeiro para tirar dúvidas, né? A gente já comentou sobre esse adendo, mas o tema, assim, além do eletrocardiograma, a gente conversar amenidades do dia a dia, de um caso que tenha acontecido, de histórias da eletrocardiografia. Boa noite, Rita. Então, algumas coisas de acontecimentos, até na minha própria vida, da eletrocardiografia, como eu ingressei nesse mundo da eletrocardiografia. Aqui eu estou me lembrando da época em que, se vocês tiverem alguma dúvida da aula anterior, vocês podem perguntar, não tem problema nenhum, pode interromper à vontade. Era mais ou menos em 1989, 1990, eu era professor da parte prática do Instituto de Pós-Graduação Médica do Rio de Janeiro, que o presidente era o professor Stans Murat. E quem era o professor da eletrocardiografia era o professor Enéas Ferreira Carneiro. Então, que eu tive um contato bem próximo. E nessa época foi muito curiosa, porque foi a época que eu acabei ingressando para dar aula de eletrocardiografia, assumi a cadeira do Instituto de Pós-Graduação Médica, porque nessa época o professor Enéas, numa das vindas para o Rio de Janeiro, ele estava afônico, ele não conseguia dar aula, e ficou afônico praticamente 2 semanas, que foi a época que ele montou o partido político, o PRONA, com base em São Paulo, e ele estava muito voltado para a parte política. E nessa época eu fui convidado pelo professor Stans, claro que muito preocupado, porque era a envergadura do nome Enéas, né? Um grande mestre, professor conhecido a nível nacional. E o professor Stans teve a generosidade de me convidar. A essa época, eu já dava curso de eletro há quase 10 anos, e ele aprovou com muito carinho as aulas que eu dei, atingir os objetivos, boa noite, Augusto, do pós-graduação, e fui progressivamente dando as aulas, o professor Enéas já foi progressivamente se envolvendo com a política, ficando com o curso nacional e o curso de eletrocardiografia com base em São Paulo e alguns cursos no Rio de Janeiro que ele dava na Faculdade Souza Marques. E o pós-graduação ele declinou, eu acabei assumindo e a partir daí eu comecei a dar aula de eletrocardiografia. Mais ou menos 1 ano, 2 anos depois, o professor Stans pediu para assumir a cadeira de arritmia cardíaca clínica, porque eu já dava curso de arritmia cardíaca. Nessa época, eu dei alguns anos o curso de estimulação atrial transesofágica. E, em 93, aí eu já iniciei a minha vida pela eletrofisiologia intervencionista, com o professor Jacotia no fundão, e aí eu dei uma guinada na ritmologia, mas nunca consegui me desvincular do eletrocardiograma, nunca. Então, eu sempre tinha visão eletrocardiográfica dos fenômenos arrítmicos, dos fenômenos eletrocardiográficos em ritmo sinusal, em pacientes que faziam eletrofisiologia intervencionista. É uma coisa muito curiosa, porque quando você vê os novos eletrofisiologistas, você mostra traçados eletrocardiográficos, às vezes de arritmia, eles têm algumas dificuldades. Por quê? Porque o treinamento do eletrofisiologista é com potencial intracavitário, e os registros gráficos se fazem em velocidades eletrocardiográficas muito rápidas, 100 milissegundos,
de 50 a 100 milissegundos, 150, 200 milissegundos, e você vê milímetros por segundo. Você vê que a eletrocardiografia é 25 milímetros por segundo, ou seja, um quarto dessa velocidade. Então, naturalmente, você não tem olhos para o registro gráfico de superfície. Você tem olhos para o registro intracavitário. E eu observo isso, a dificuldade da interpretação eletrocardiográfica em ritmo sinusal e algumas arritmias, é muito interessante. Mas a eletrofisiologia intervencionista me fez ver uma série de fenômenos eletrocardiográficos que, inclusive, não estão descritos nos livros, mas são pequenos pulos do gato que eu comecei a correlacionar com o fenômeno arrítmico, o mecanismo da arritmia, porque com a ablação ficou mais fácil, né? Você cauteriza, elimina o circuito, a arritmia acaba. Então, você confirma não só o local do fenômeno arrítmico, como o mecanismo dele. E, a partir daí, eu comecei a aprender muita coisa na eletrocardiografia de superfície, na eletrocardiografia clínica, quando nós temos os olhares de uma arritmia no eletrocardiograma. Então, me ajudou muito nos aprendizados da eletrocardiografia, que é isso que nós procuramos passar para nos cursos, e nós temos um curso de treinamento intensivo de arritmia cardíaca, que realmente é bem complexo, a gente ensina tudo o que nós podemos, e vamos dando alguns dados, alguns pulos do gato da eletrocardiografia. Então, isso foi mais ou menos a minha história na eletrofisiologia. Até hoje eu milito na eletrofisiologia intervencionista e curativa, através da ablação por radiofrequência, que está mudando, né? Eu já falei da radioablação. Sem esquecer da eletrocardiografia, porque ela é a base de tudo, é a primeira interface que a gente tem com o paciente na emergência, é o eletrocardiograma. E extrair dele todas as informações é de extrema ajuda na terapêutica. Saiba disso, que tem muita informação que o eletrocardiograma dá. Muita informação. E sobre seguindo esse tema, vocês estão vendo aí o nosso Instagram. Na verdade, o Instagram, nós vamos começar a colocar nele uma série de eletrocardiogramas com correlação clínica, e deve começar, nós já estamos preparando, como diz, a capa, o layout, o visual, né? Para que torne mais palatável, que é uma interatividade, na verdade é uma enquete, você vai dizer se é sim ou não o que está ali, vários traçados das mais variadas doenças, não tem, no primeiro momento, arritmia, só ritmo sinusal, uma correlação, devemos iniciar isso no início do mês que vem, no início de abril, e vocês podem participar. E eu já falei isso, vou repetir, se estou repetindo muito é coisa de velho mesmo, eu tenho essa prerrogativa, né, já passei de 60, eu tenho essa prerrogativa, eu posso repetir as coisas. Até o meu filho caçula, pô, pai, tá falando sozinho? Eu falo sozinho o tempo inteiro. Entendeu? É uma forma de eu dizer que estou vivo. Então, a gente vai apresentar isso a partir de abril. São eletrocardiogramas das mais variadas doenças, em que a gente faz uma correlação eletroclínica. E vamos... É interessante. Você sabe que criança, quando fala sozinho, é uma gracinha, né? Um bibelô, é um mimo. Velho, quando fala sozinho, está com Alzheimer, está com demência. É muito curioso isso, né? Muito interessante. Mas, enfim. E a gente, depois de colocar uns 20, 30, 40 casos de eletrocardiograma, você vai ver que está tudo salpicado nas várias doenças. Nós vamos juntar todos esses traçados, vamos fazer uma live entrando em cada traçado eletrocardiográfico e esmiuçando ele com os critérios eletrocardiográficos, que para os senhores daqui a mais ou menos um mês vai virar tudo uma grande revisão, uma grande revisão. A gente vai apresentar traçados que existem aqui, que não existem, e que serão mostrados nas aulas, traçados novos, às vezes o traçado da semana. Então,
tudo que tivesse de novidade, de coisas novas, a gente vai apresentar. E a gente também está com uma outra proposta nas lives, fazer uma vez por mês, mas coisas assim, temas interessantes, mas práticos e clínicos. Por exemplo, eu já preparei a primeira live que eu fiz foi de câncer e arritmia cardíaca. Parece que houve uma aceitação boa, as pessoas gostaram. A gente vai fazer agora uma chamada eletroporação no tratamento do câncer e arritmia cardíaca. E já tem uma outra que eu já praticamente preparei, que eu vejo que as pessoas têm pouca informação, chamado sobre ligamento de Marshall. Qual é o significado clínico? Que arritmias estão envolvidas? Onde é que ele fica? O que ele é? O que ele não é? Qual é a utilidade prática hoje do ligamento de Marshall, que cada vez se estuda mais, que é na verdade, é a veia cava superior esquerda atrofiada, em que ela é uma veia que sai do seio coronariano e termina no fundo cego, abaixo da veia pulmonar inferior esquerda, e ali entra uma quantidade enorme de sistema neurovegetativo e é palco de início de fibrilação atrial, taquicardia atrial, essas coisas todas. E aí a gente dá uma atualizada, coloca isso num plano clínico. Claro que, se quiser aprofundar no tema, a gente aprofunda em aulas específicas, seja no curso de arritmia, que a gente aprofunda um pouco mais. Mas já vai dando umas dicas práticas dessas. É uma zona de ablação. Ela é uma região que eu e o Bruno começamos a fazer muito ablação dessa região, na fibrilação atrial persistente, e nossos resultados realmente ficaram extremamente animadores, um pouquinho acima da média do que a gente vê na literatura. Então, ligamento de Marshall é, sem dúvida nenhuma, muito importante no quesito fibrilação atrial persistente, no quesito ablação, nas arritmias secundárias a uma ablação de fibrilação atrial, que tinha muito, hoje tem pouco, que são a flutter do átrio esquerdo, que utiliza o istmo mitral, e quando você destrói aquela região, esse istmo, essa arritmia, ao utilizar o istmo, usa também parte do ligamento de Marshall, que é músculo, que ele é músculo, né? Então, se é músculo, tem atividade elétrica, então ele pode fazer parte do circuito. Então, tem algumas coisas novas e interessantes. Então, a gente vai buscar nas lives alguns temas diferentes e que tenha fundamento clínico, que tenha uma prática clínica e que tenha uma aplicabilidade. Não vamos falar de coisas complexas. E sempre um tema um pouquinho diferente do dia a dia de todos. Essa é a ideia, tá certo? Então, a gente vai fazer sempre esses 15 minutos. O objetivo principal é tirar as dúvidas, e a gente coloca uma coisa interessante, que tem uma coisa muito interessante, eu achei muita graça, e claro que não é para ter graça. Eu estava no Instituto de Cardiologia, a Luiz de Castro, na época que eu fazia ambulatório de arritmia, chegou um plantonista da emergência, recém-passado no concurso, e me trouxe um eletrocardiograma. Você sabe que o eletrocardiograma de um canal é uma fita. E ele veio perguntar para mim que não estava entendendo o que estava acontecendo no eletrocardiograma. Aí ele falava assim: Eduardo, olha só esse eletro, eu estou fazendo a sonoplastia para vocês entenderem. Tem a onda T que não bate com o QRS, que a onda P está lá, a onda T está aqui. Aí ele me mostrou. Quando ele me mostrou o traçado, eu fiz assim. Estava de cabeça para baixo. Aí eu falei: Jesus. Um jovem plantonista da emergência do Instituto de Cardiologia pegou um eletrocardiograma e estava vendo ele de cabeça para baixo. Eu acho que isso, assim, passou num concurso, está lá, está contratado. Claro que isso aí tem alguns anos atrás, tem bastante tempo. Aquilo realmente foi uma situação, para mim, muito inusitada. Ou seja, um absoluto e completo desconhecimento específico do assunto. A transformação da fibrilação atrial em flutter, na verdade, são pacientes que têm flutter e fibrilação atrial. A classificação desse tipo de flutter chamaram de flutter tipo C, mas tudo é bobagem. São pacientes que têm os dois mecanismos.
A probabilidade, a casuística pode chegar até 30%. Eu tenho mais ou menos, assim, no olhômetro, uns 5 a 10% dos casos. Por isso que o Pill and the Pocket tem que, primeiro, você fazer no paciente internado, monitorado, só nas primeiras 6 horas, porque depois disso não precisa. Quando você vê o padrão de conversão desse paciente, se ele não faz flutter, como regra, você pode deixar o Pill in the Pocket em casa. Se ele fizer uma fibrilação atrial, ele pode usar. Apesar disso, um ou outro caso faz flutter. Mas se o indivíduo nunca usou a medicação, tem que ser feito em ambiente hospitalar para você ver o comportamento clínico desse paciente. Saiu um trabalho há mais ou menos uns 10 meses do Canadá, muito bacaninha, de 50 pacientes de fibrilação atrial paroxística usando a propafenona. A maioria esmagadora com comprimido, foram 90%, reverteu nas primeiras 6 horas. Na verdade, nas primeiras 4 horas. Então, esse é o período que eles orientam de monitorar o paciente no Pill in the Pocket, né? A pílula no bolso. O que não tem nos guidelines? Qual é o tempo que você monitora o paciente? Então, nessas primeiras 6 horas é o suficiente. Se tiver que reverter, vai reverter. Por quê? Se em 6 horas não reverter, já está mudando o pensamento. Esse paciente tem que ser cardiovertido. Por quê? Porque se a fibrilação atrial permanece por mais de 12 horas, estatisticamente esse indivíduo faz mais tromboembolismo. Então, 12 horas seria já um pensamento novo. Cardioverter esse paciente se o remédio não reverteu, e se ele está dentro das 48 horas, se ele tem todos aqueles critérios de fibrilação atrial aguda. A cardioversão precoce é mais interessante, não deixa para fazer 36 horas depois, porque estatisticamente dá muito mais tromboembolismo.